Olá a todas as pessoas que estão nos assistindo agora. Eu gostaria de dizer para vocês que existe um programa da Secretaria da Educação chamado Rede Anísio Teixeira. Este programa está abrigado no Instituto Anísio Teixeira e reuniu e ainda mantém professores da rede pública tocando projetos de rádio, TV, de blog. E esta Rede Anísio Teixeira está comemorando 13 anos de existência. E esta live é para falarmos um pouco desse processo pelo qual todos nós passamos, e temos aqui presentes pessoas que atuam nessas mídias, a exemplo de Joalva e Carlos e Geise, que trabalham com rádio, Marcos e Peterson, que trabalham no audiovisual, Nildson e Fal e Fátima Coelho, né? E eu que vos falo, que trabalhamos com produções audiovisuais, e muitos outros que vão aparecer ao longo dessa conversa. Sejam todos bem-vindos e sem delongas, porque o tempo de gravação dessas lives está cada vez mais restrito, dado a pandemia, está todo mundo online, e a gente tem que compreender isso, então vamos direto ao ponto. Todas as coisas que nós produzimos na Rede Anísio Teixeira passa por um documento, e esse documento é de suma importância para que nós mesmos possamos nos deixar pensar pelo fluxo natural da criação. E esse documento se chama Desenho Pedagógico. Esse desenho pedagógico chegou para nós para dar corpo, para dar uma direção, para dar segurança a tudo que nós passamos a produzir nessa Rede Anísio Teixeira. Então, eu gostaria de chamar a Fátima Coelho, agora, nesse momento, Isso. nessa conversa, porque é o documento que dá início a tudo que nós produzimos. Pode ser assim? Olá, Olá, Fátima. olá, Geraldo, olha todas as pessoas, né? Todos os meus irmãos, né? Que estão presentes e todas as pessoas que estão nos assistindo. Realmente, o desenho pedagógico, que o nosso trabalho, ele tem um diferencial. Não é somente a produção de vídeos ou produção de áudio ou rádio, é uma produção ligada ao pedagógico, certo? Ligada à educação. E esse desenho pedagógico ele foi construído junto com o coordenador maravilhoso que nós tivemos, que é Yuri Vanderlei, e que, na verdade, como o Geraldo falou muito bem, ele norteia todo o nosso trabalho, né? Esse trabalho não só da Rede Anísio Teixeira, como também de toda a nossa vida e de todas as pessoas, porque nós fazemos esse desenho pedagógico no nosso dia a dia, só que não nos damos conta, né? Nós produzimos as nossas aulas, nós fazemos os nossos trabalhos, e todos eles estão baseados no desenho pedagógico, seja uma pessoa no segundo grau fazendo uma redação, ou fazendo o primeiro ou segundo grau, ou então fazendo um vestibular, ou fazendo um mestrado, um doutorado, quem for, enfim. Esse desenho, ele tem algumas palavras básicas, né? Por exemplo, o tema. Então, em todas as coisas que nós fazemos, nós temos um tema, né? E o que é esse tema? É exatamente o que é que nós vamos fazer, é o tema. Depois desse tema, a gente tem que justificar o que estamos fazendo. Esse justificar é o porquê nós vamos fazer determinada coisa. Temos o objetivo, que é para que nós vamos fazer isso, para quem nós vamos fazer isso, que é o nosso público, certo? Qual é o assunto que nós vamos tratar, com o tema que vai ser abordado, como o assunto vai ser problematizado, depois, qual a relação dos assuntos com os conteúdos curriculares, os interdisciplinares ou os transdisciplinares, né? E como relacionar esse assunto com a realidade do nosso público, que é a contextualização. Então, o desenho pedagógico, ele abrange a nossa vida, e que a gente fica sem pensar sobre isso, né? Como a minha formação em filosofia,
E é exatamente essa a questão, né? É você pensar que não existe um pensamento que não tenha o é, o não e o porquê, que é a base da filosofia e que é a base desse documento pedagógico, certo? Como é a base de todo o nosso pensamento. Aproveitando esse gancho, surgiu a oportunidade, durante 4 anos, quase, de fazer uma parceria junto com a UFBA, e que essa parceria foi muito interessante. Os estudantes da FACOM, da Faculdade de Comunicação da UFBA, eles estavam fazendo o trabalho junto com o professor Severino e professor Leonardo, e era um trabalho sobre memória e identidade. Essas duas palavrinhas são palavrinhas extremamente importantes, né? Assim, Carlos, como historiador, e quem baseou, inclusive, muito desse trabalho foi Jesus Barbeiro, que é o historiador e que morreu agora recentemente. Se eu não me engano, foi o começo desse mês, o final do mês passado, mas que ele falava muito sobre essa questão da cultura, da memória e da nossa identidade, que tem que ser preservada. Hoje, com essa questão da pandemia, muitos dos profissionais, colegas nossos, professores, e muitos estudantes também, estão fazendo uso do audiovisual para mostrar o que sabe, né? Mostrar um pouquinho do que sabe e tentar passar adiante esse conhecimento dessa forma pedagógica. A mesma coisa fizemos. E o que era que fazíamos? Pegávamos todos os estudantes, quer dizer, entrávamos estudantes da rede pública e fazíamos um trabalho junto com os estudantes da FACOM. Os estudantes da FACOM, eles tinham conhecimento da técnica de como elaborar, de como produzir, né, um documentário. E os estudantes da rede tinham todo esse conhecimento que nós fazíamos junto com o Centro Juvenil de Ciência e Cultura, que é um outro projeto da rede estadual de ensino. Não era somente os professores, os alunos da rede, os professores também faziam parte ativamente desse projeto. Nós passávamos uma unidade inteira, ou seja, 2 meses, trabalhando com esses meninos junto com os professores. Então, a cada semana, nós íamos no Centro Juvenil de Ciência e Cultura, entrávamos em contato com eles, na verdade, íamos presencialmente a cada 15 dias e, via telefone ou e-mail, estávamos constantemente em contato, tanto com o professor como os estudantes. Fizemos, nesse período, 20 documentários, né? Em alguns municípios. Fizemos, não só em Salvador, Vitória da Conquista, Itabuna, Senhor do Bonfim, onde foi mais? Eu não estou lembrada, mas foram alguns municípios e mais de um documentário, porque como era uma quantidade grande de alunos da UFBA, formávamos grupos, certo, de 5 componentes, e esses alunos, junto com os estudantes da UFBA, participavam dessa formação, professor Severino e professor Leonardo. Todos construíam o desenho pedagógico e todos trabalhavam, né, com essa formação. E se, assim, eu tenho certeza que esses alunos que passaram pela gente e os professores também que fizeram essa formação, eles estão aí multiplicando, porque a intenção da rede Anísio Teixeira é criar multiplicadores, certo? É uma sementinha que a gente, sabe, joga para que seja somente um disparador e que todas as outras pessoas consigam, né, florescer.
e dar frutos e cair e novamente. E essa é a vida, né? A vida é esse eterno devir, esse eterno vir a ser, não é, Geraldo? Com certeza, Fal. E eu quero lhe dar um retorno de alguns desses documentários, e eu vou mencionar um especificamente, o Trilhos. A primeira vez que eu exibi na UNEB, um seminário, em 2020, estávamos, né, na pandemia, todo mundo trabalhando online, e assim, mesmo online, todo mundo com os microfones desligados, né, porque essa é uma regra que a gente adota, mas todos fizeram questão de abrir os seus microfones para dizer que conheciam os nomes que aparecem no crédito. Interessante que quase ninguém fica para ver crédito, né? Mas É, algumas pessoas fizeram questão de observar os nomes no crédito e acharam assim sensacional esse documentário, especificamente Trilhos, por conta do que está acontecendo, né? Da substituição do trem antigo pelo VLT no subúrbio, a demolição de algumas estações, não é? O movimento que está sendo feito tem conseguido manter alguns lugares intactos. Uma das estações, me parece que é de Periperi, não vai ser demolida por causa do seu valor arquitetônico. E Trilhos, esse documentário, também faz parte desse movimento de conscientização das pessoas e do governo também, né? De conscientização dos governantes, dos que estão na gestão, a respeito da história e da memória desses lugares. Muito bom, Fátima. Muito boa pois é. a sua É participação. interessante que ele realmente é muito contemporâneo e ele foi elaborado por uma professora de dança. Então, a Uhum, professora da escola era uma professora de dança que estava fazendo um trabalho junto com a estudante da UFBA de dança. E o trabalho Trilhos é exatamente a relação que existe entre os escravos negros, né, que vinham para o Brasil e o que eles sofriam. São pessoas que estão dentro de um vagão, de um trem, e que elas não percebem que os negros estão ali dançando, eles dançam, eles caem, e ninguém presta atenção a eles, e que faz parte da nossa realidade até hoje, entendeu? uhum. Então, foi uma denúncia, sim, uma denúncia atemporal, né? A história, a identidade, ela é atemporal. Queria dizer a Fátima que o projeto dela ela tem uma relevância tão importante à época que foi produzida, não me recordo o ano, Fátima, você vai me ajudar aí, mas Posso. eu assisti não sei se foi Começou em filmei, 2016. eu não sei se Foi foi filmei, 2016 até quase 2019. eu não sei se foi filmei ou se foi um desses projetos que tem um documentário LGBTQI+, que você tem Isso, História da conquista. umas fitas e tal. isso. Aquilo me chamou a atenção. A Foi fotografia a história daquilo da ali, conquista. para mim, é uma das melhores fotografias que eu já vi serem produzidas nesse projeto. Inclusive, dizer que o professor Leonardo é diretor de fotografia, né? É, E, assim, a poética daquele documentário me chamou e me marcou até hoje, no sentido político, no sentido pedagógico, no sentido do design pedagógico que foi proposto. Eu queria parabenizar ao projeto, a você e a todos os colegas que participaram, porque aquilo me chamou muito a atenção.